Boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live especial sobre alimentação ayurvédica. Hoje nós teremos uma convidada especial, que é a minha sobrinha, Espírito Santo. Antes dela entrar, eu gostaria de falar a respeito da Ayurveda. Para quem não conhece, eu conheço bem pouquinho, por isso que eu estou chamando a Clarissa. Mas eu só queria falar, né, que a Ayurveda é uma palavra em sânscrito que significa ciência da vida. E é um nome mais antigo do sistema medicinal que se conhece. Ele é oriundo da China e por isso é chamada por muitos de dieta indiana. Ela engloba uma série de práticas para boa saúde, como massagens, meditação, yoga, o uso de ervas e, claro, uma boa alimentação. E esse método, ele é focado no fortalecimento do sistema imunológico, no equilíbrio do organismo e na prevenção das doenças. E a gente está falando da Ayurveda por quê? Por causa que a Ayurveda e a medicina tradicional oriental, a medicina tradicional chinesa, elas têm uma mesma linha de pensamento, porque na época elas entre Índia e China tinha uma troca cultural, né? E daí é por isso que agora estou chamando a Clarissa. Oi, minha linda. Ela vai nos explicar direitinho a respeito da alimentação ayurvédica, que tem mais ou menos essa linha de pensamento também da medicina tradicional oriental, né? Que o foco da medicina, dessas duas medicinas, é você se equilibrar na sua saúde, o seu fortalecimento, melhorar o seu sistema imunológico e prevenir certas doenças. Oi, minha linda, Clarissa. A Clarissa, ela é chefe de cozinha, minha sobrinha linda, que eu tenho muito orgulho e honra de conversar com ela. E ela vai falar para a gente a respeito desse conceito, né, da Ayurveda, né? E do porquê que é que você começou, né, indo por esse caminho, né, Clarissa? Tudo bem, minha linda? Tudo bom? Boa noite. Então, vamos lá. Vou tentar resumir um pouco, né, para a gente não se estender aqui, porque a gente tem bastante coisa para falar, né? Temos bastante. Então, acabou que foi uma mudança muito grande, né, de profissão para mim. Antes eu trabalhava como produtora de eventos, a minha primeira formação é em publicidade, então já trabalhei em agências de publicidade, trabalhando assim muito à noite, de domingo a domingo. Aquilo acabou me adoecendo, né? Eu fui perdendo coisas mesmo, relacionamentos da família, né? No dia a dia, e também momentos que a gente busca assim, estar com a família, com os amigos. E trabalhava demais, né? Durante a madrugada inteira. E aí comecei a buscar uma maneira de também relaxar quando eu chegasse em casa. Então, a minha maneira de relaxar era ir para a cozinha, era cozinhar. Então, eu chegava, assim, muito cansada, a maneira que eu tinha de esvaziar minha mente. Na época, eu nem conhecia meditação, nada disso, né? Dessa parte. Eu chegava em casa e ia direto para a cozinha. Então, ali era o meu refúgio, um momento que eu tinha para me conectar mesmo, para reacender, sabe? Aquela vida que a gente tem mesmo. E com isso, pesquisando muito, querendo já sair dessa área, eu acabei encontrando o Ayurveda, junto com a gastronomia,
né? Então, eu conheci o Ayurveda pesquisando sobre alimentação saudável e me apaixonei, né? Porque o Ayurveda, ele é um mundo, né? Só para a gente poder entender, posso começar a falar do Ayurveda um pouquinho? Pode, por favor, pode falar. Não, estou vendo aqui um monte de gente conhecida já entrando, né? Ai, que bom. Bem-vindos a todos. Isso aí. O Ayurveda, como, né, você já falou desde o início, é uma medicina milenar mesmo. É uma medicina que traz muito conhecimento para a vida, né? A própria tradução diz isso, ciência da vida. Então, o Ayurveda, ele não só previne doenças, né? Ele não só é focado na saúde, ele traz uma liberdade para a gente, né? Ele traz o autoconhecimento. Isso. Então, através dessa autoobservação que a gente faz no dia a dia, porque a gente fala que cada ser é único, né? Cada um tem uma individualidade. Até quando a Ana me perguntou sobre os doshas, né? Cada um tem essa individualidade mesmo de ter um pouco a mais de um dosha, um pouco a menos, mas a gente precisa... às vezes, eu não gosto nem de falar assim, muito a tradução ao pé da letra do que é o dosha, porque as pessoas conhecem muito o Ayurveda por isso, né? Na internet, quando a gente pesquisa, é sempre assim, descubra o seu dosha. E tem lá um questionáriozinho para você fazer e descobrir qual é o seu dosha, né? Tem os alimentos a tabelinha de alimentos do pode ou não pode, do que é compatível e o que não é. E às vezes a gente precisa tomar um certo cuidado em relação a isso, né? Porque não se resume só a isso. Eu acho que quando a gente quer descobrir mesmo qual é o nosso dosha, quando a gente quer ingressar nesse mundo, né, do Ayurveda, a gente precisa de um acompanhamento. Isso é fundamental. Você procurar mesmo um terapeuta ayurvédico, um profissional que entenda, para poder te ajudar nesse processo, né? Porque o dosha, ele nada mais é do que uma combinação de elementos da natureza, que todo mundo tem. Sim. Então, todos nós somos compostos por esses elementos, né? Ar, éter, água, fogo, terra. E, às vezes, a gente tem um pouquinho a mais que o outro. No Ayurveda, a gente acaba direcionando isso, né? Dividindo isso através desses doshas, que é o Vata, Kapha e Pitta. Cada um tem uma característica, né? Mas isso, às vezes, nem é tão importante você saber para você ingressar nesse mundo, para você entender um pouquinho mais, né? O importante é a gente entender qual é o foco principal do Ayurveda. É que você tenha equilíbrio, que você tenha saúde, Sim. que você tenha uma longevidade, que você cuide da nutrição do seu corpo, que você faça essa conexão do corpo e mente, né? É muito além. Quando a gente fala de alimentação, a gente acha que está falando só de um corpo físico, né? Mas não. A gente digere as nossas emoções, né? É muito importante a gente entender isso também, né? Não é só o que a gente coloca para dentro. É o que a gente fala, é o que a gente sente, é o que a gente pensa, né? O que você verbaliza no seu dia a dia, é o que você constrói no seu dia a dia, né? Então, e existem outras traduções também, né? O dosha, ele é responsável não só pelo campo físico, mas pelo campo emocional, pelo seu humor, pelo seu comportamento. É o que está no seu corpo, né? Então, eu sempre falo assim para as pessoas, não fiquem preocupados em saber se você é vata, se você é pita, se você é kapha, né? Se preocupe em fazer uma autoobservação. O que faz bem para o meu corpo, né? De acordo com as estações do ano, o que eu posso comer? O que me faz bem naquele momento? Às vezes eu acordo, tá um dia muito quente, o meu corpo pede algo mais refrescante. Às vezes a gente está no inverno, né?
quer uma estação que a gente já tá com muito muco, e eu quero algo mais quentinho, algo para ajudar a tirar isso dentro de mim. Então, são várias questões que tudo começa na autoobservação. Quando a gente tem, né, essa autoobservação, a gente constrói uma alimentação mais saudável, uma rotina mais saudável. Pode falar. Não, é que você está falando da autoobservação e isso falta nas pessoas, né? Então, às vezes eu pergunto assim, a pessoa chega com dor de estômago e tudo mais, ou então reclamando de muita acidez, e aí eu pergunto assim, mas você já prestou atenção no que você come, o que te faz mal? Não, eu acho que é pão, né? Então, assim, o glúten, né? Agora está na moda essa coisa do glúten fazer mal. Então, assim, falta essa observação, falta eu me conhecer, falta eu saber até o que é que eu como, que eu estou ingerindo, que está me fazendo mal. Ou o que eu passei naquele dia, que agora eu não estou conseguindo digerir, né? Então, falta esse um pouco de esse olhar para dentro, né? Para dentro de mim, para saber o que é que eu posso ou não posso me alimentar, né? E aí a gente vê muito na internet isso, né? Pessoas que acabam se espelhando muito no outro, na dieta do outro, no que tá na moda, no que não tá. Eu acho assim, a internet é um mundo de muitas informações, né? É maravilhoso, só que a gente precisa ter filtro também, né? Sim. E autorresponsabilidade. Às vezes o que funciona para mim não vai funcionar para o outro. Não existe alimento, né, bom e ruim. Existe o alimento que é bom para você, que você consegue digerir. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, colocar na cabeça, né? A gente falando muito dessa questão alimentar. O que me faz bem? O que eu como e me faz bem? O que eu como e consigo digerir? Porque nessa época que a gente está do glúten, não pode glúten, não pode isso, não pode aquilo, não pode fruta, né? Num certo tipo de dieta ou não. São muitas regras, né? Que às vezes geram uma compulsão também na pessoa e uma confusão. Uma confusão mesmo de você não saber por onde começar. O que eu começo? Um dia eu posso comer fruta. No outro dia, a fruta vai me fazer mal. Eu não posso comer, vai me botar. É tipo isso, né? Cada dia é um dia. É um bombardeio. E essa coisa também de hoje em dia que eles falavam, agora, graças a Deus, estão diminuindo essa questão de você deve comer de 3 em 3 horas. Exatamente. Como já foi assim, né? Então, assim, você marca lá no lugar que horas que você comeu e vai comer de 3 em 3 horas. Então, é assim, aquela coisa assim, que sempre está fora de você e não dentro de você, né? Porque você é o seu corpo que fala, né? Se ele já digeriu, se realmente ele está necessitando, né? Tudo isso, né? E que hoje em dia tem regras. Você come isso, você não come isso e você vai comer de 3 em 3 horas e pronto. E daí, assim, as pessoas ficam sem referência de você mesma, né? E daí, eu vejo muitas mães seguindo essas regras para os filhos também. E daí, assim, acaba ficando uma bagunça muito grande, porque, assim, o filho dessa pessoa, já é uma outra pessoinha, né? É um outro ser, né? Exatamente, né? Então, o que será que ele pode comer, né? O que será que é bom essa criança comer, né? Então, falta, né, muito essa coisa de, por exemplo, eu presto atenção no que eu como. Uma criança, é claro que ainda não tem esse conhecimento, mas a partir do momento que você, a mãe, presta atenção naquele alimento que
que o filho está comendo e se é bom ou não, né? Então, a criança também começa a participar disso e começa também a prestar atenção de, será que isso daqui eu gosto, eu consigo me alimentar e minha barriguinha vai funcionar bem, né? Então, acho que tem muitas coisas que é bom a gente começar desde que se é criança, né? Para poder saber, né? Aquilo que eu gosto, que eu não gosto, aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso, né? Exatamente. É uma fase, assim, que a infância é uma fase da nutrição, né? É uma fase que a gente está crescendo, né? Que a gente está desenvolvendo o nosso corpo, e a gente precisa nutrir esses tecidos, nutrir os sentidos, fazer essa formação, essa construção, né? E quando as pessoas perguntam, mas com criança é diferente. Não, gente, não é diferente. Cada criança é uma. A gente não pode generalizar. É a mesma coisa para o adulto. Cada um gosta de uma coisa, cada um consegue comer algo, digerir algo. E a criança é a mesma coisa. Só que como você faz esse trabalho, esse exercício? Observando o seu filho. Né? Precisa observar. Aquela criança, ela traz para você uma série de constipação. Ela apresenta o quê? Um apetite mais aguçado? Ela tem um apetite maior? Ou ela tem uma digestão mais lenta? Ou ela tem uma congestão que é crônica já? Então, é você saber também observar o seu filho, né? Sim. E que daí cai até naquela questão das alergias, né? As rinites, a produção de muito muco pelo corpo, né? E tudo mais. Com criança é muito normal. E é normal justamente por essa construção alimentar também que se tem, né? Não é que é normal, não é normal você estar doente, né? Não é normal uma doença. Não é normal eu não ir no banheiro todos os dias, né? Sim. Não é normal eu sentir uma dor de cabeça. Mas a criança, ela tem muito isso, né? Principalmente as alergias, que aparentam muito. E o que eu posso fazer, né? Como a Ayurveda, ele ajuda nessa construção, ele ajuda em tudo, não só numa saúde, mas na construção de uma nutrição alimentar, né? De uma forma preventiva. Aquela criança que já começa desde cedo a entender essas conexões, né? Onde os pais preservam essa conexão, né? Entendem que é importante construir esse caminho, ela lá na frente, com certeza, vai ser um adulto que bem menor a possibilidade de desenvolver, né, doenças crônicas, de gerar coisas que aquela criança que não conseguiu esse caminho, o tempo todo está doente, o tempo todo está com alergia, né? Por isso que é importante observar também isso. Sim, isso daí é muito importante. Nós separamos algumas perguntinhas para fazer para você. E daí eu vou fazer. Deixa eu ler aqui, que eu tô com uma cola, tá? Na Ayurveda, ouvimos falar... não, sobre os doshas, acho que não vou falar mais sobre os doshas, né? Porque eu acho que isso a gente pode deixar para uma outra vez, né? É um tema muito grande. Bastante. Então, na medicina tradicional oriental, os alimentos não só nutrem o corpo, né? A gente vê muito essa questão dos alimentos muito como remédio também, né? Mas também serve para fins específicos, ajudando a curar o corpo em várias situações. A Ayurveda também funciona desse jeito, não é? Eu acho que mais ou menos você já falou sobre isso. Totalmente. Porque a gente acaba construindo, como eu disse, essa autonomia, né? Essa liberdade. Então, por que funciona dessa forma também? Através do autoconhecimento. A gente constrói esse autoconhecimento, né? É um exercício mesmo diário de autoobservação.
que a gente tem que ter com a gente mesmo, né? Com a criança, com quem mora com a gente, né? Porque não é só um, às vezes a mãe, o pai, ele come de um jeito, a mãe de outro, a criança do outro, e a mãe não consegue organizar esse ciclo, né? Se todo mundo não estiver junto, não adianta. Isso é um fator que influencia muito. Então, da mesma forma que as outras medicinas orientais, né, que a gente tem aí, tem muita sabedoria, o Ayurveda é a mesma coisa. Ele traz essa construção mesmo de você entender que a gente precisa estar alinhado com os ritmos da natureza, né? Criar essa conexão. Sim. Como você tem o seu restaurante, você recebe muitas pessoas, né? E você vê um outro tipo de alimentação, você tem que mudar os seus hábitos, certo? Como que as pessoas recebem esse tipo de informação? Então, lá no ATA, né? Quando a gente criou o ATA, na verdade, a gente pensou em trazer aqui no Espírito Santo, a gente não tinha um espaço integrativo que trouxesse tudo isso, né? A gente tem espaços aqui ou que trabalham com alimentação mais saudável, ou que trabalham somente com terapia, né? Ou com uma estética integrativa. E aí a gente queria trazer esse mundo que unisse, de uma certa forma, todos esses elementos, né? Então, qual é o nosso propósito ali? É mostrar para as pessoas que é possível você comer coisas saudáveis, né? Porque é difícil até a gente falar esse termo saudável que fica parecendo fitness, né? Coisas de dieta ou alimentação natural. Se você fala alimentação natural hoje para uma pessoa, ela fala, nossa, Deus me livre, sem gosto. Alimentação natural não tem gosto, não. Muito pelo contrário. É a que mais traz sabor. Sim. Então, o nosso objetivo era mostrar para as pessoas que é possível você comer coisas simples do dia a dia, de uma forma saudável, e que trouxesse sabor também, funcionalidade e nutrição para o seu corpo, né? É diferente você ir num lugar, comer e se sentir bem, do que você e ficar com o estômago pesado, sentindo aquela comida, se você não conseguiu digerir. Então, o Ayurveda, ele entra aí. A gente pega toda a sabedoria do Ayurveda, que traz pra gente, né, dessa forma alimentar mesmo, combinação de especiarias, né, construção de uma cozinha mais funcional, criando elementos que ajudem na digestão desses alimentos. Então, a gente usa muito especiarias lá. Cada especiaria ela tem uma funcionalidade, né? Todas as especiarias, no geral, elas ajudam, elas colaboram na digestão. Então, a gente traz muito isso no cardápio, variedade. Promover também produtores locais, sempre estar na feira, sempre alimentos frescos e orgânicos, se possíveis, né? Sempre trazendo para as pessoas o que a gente tem de melhor naquela estação. Então, é um cardápio que a gente sempre está adequando ele, né? Entrou no inverno, então vamos lá. Quais são os alimentos dessa estação? São eles. Isso é importante, isso é muito importante. Né? É importante. Isso não é só no restaurante, é importante dentro mesmo, né? Da nossa rotina, da nossa casa. Então, a gente constrói esse relacionamento com os clientes sempre conversando muito. Assim, os nossos clientes, eles gostam de saber, né? Eles gostam sempre de aprender, de ver o que tem de diferente. Às vezes, por exemplo, aqui não era tão comum você ver uma taioba no prato, né? A maioria dos restaurantes serviam a couve no lugar. Então, a gente traz aí, tira a couve de cena e bota uma taioba, sabe? Coloca verduras que as pessoas às vezes não gostam tanto e acaba criando um outro sabor, usando a especiaria nesse sentido para agregar, né? Para mostrar para ela que ela pode
ter essa diversidade no prato também. E que é importante, não só para a gente, como para o planeta, para todo mundo, a gente criar esse hábito da diversidade, né? Que salada é só alface e tomate. Pois é. Eu só vou comer agora alface e tomate, só isso, né? E é salada. Não, gente, tem um mundo de possibilidades. E principalmente porque ali nós não trabalhamos com carne. Nós somos um restaurante vegetariano. Eu tô aqui, gente, porque, né? Caiu aqui o negócio. E ali nós somos um restaurante vegetariano, né? Então, engraçado que a maioria dos clientes não são vegetarianos e veganos. São pessoas que vão por uma questão de saúde, querem conhecer o novo, né? E apresentar essas possibilidades. A gente não está ali para doutrinar, converter ninguém para virar vegetariano e vegano, né? Cada um tem as suas escolhas, a sua forma de viver, né? O que gosta ou não, mas a gente tenta sempre mostrar que é possível você diversificar a sua alimentação, né? Você consegue fontes de proteínas de outros lugares sem ser da carne. Então, sempre a gente está evidenciando isso, né? Sempre conversando muito sobre isso de uma forma leve, mesmo para que a pessoa não construa uma coisa de vou comer isso, mas não vou gostar, mas eu não quero parar de comer carne. Né? Quem está pedindo nesse sentido para você fazer nada? É para você abrir a sua mente de que tem outras possibilidades também, né? E o próprio Ayurveda, ele não é vegetariano. Sim, não é mesmo. É vegetariano, mas ele traz um conhecimento que faz você, sim, optar por coisas mais saudáveis e digestivas, alimentos mais frescos. A gente sabe, né? Todo mundo sabe o que é inflamatório ou não. Carne vermelha é altamente inflamatória, alimentos ultraprocessados, embutidos, congelados, enfim. São coisas sem energia nenhuma, né? Que é o que a gente fala, que é o prana, né? É o tal. Sem nutrição nenhuma. Mas ele traz esse autoconhecimento de que se um dia você comeu e você viu que não conseguiu digerir, que a sua digestão não é boa com certo alimento, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ajudar o meu corpo a desintoxicar, por exemplo? Sim. Né? Tem toda essa construção, assim. Por isso que eu falo, a Ayurveda ele é muito mais do que um sistema de medicina, né? Uma sabedoria oriental. Ele é mesmo a ciência da vida. É onde você entende que você é um ser único e que só você vai saber, claro, com apoio e ajuda de profissionais, o que faz bem para você ou não. Não só para você, como para os principalmente. Mas disso tudo que você falou, eu acho que as pessoas hoje em dia esqueceram um pouquinho que existe essa questão das estações do ano. Porque hoje em dia, por causa de estufas e tudo mais, a produção de alimentos não está mais restrita às estações do ano. Então, por exemplo, melancia, eles produzem o ano todo. Mas a melancia é um alimento frio e que é para o verão, né? E no final as pessoas comem melancia até no inverno, né? E daí aí ela adoece mais e ela não sabe por que ela está ficando doente, né? Então, é uma coisa importante isso das pessoas prestarem atenção no clima, né? E na estação do ano e quais são as frutas, os legumes, né? As verduras da época, né? Então,
isso já vai estar diversificando os alimentos, né? Só que as pessoas estão perdendo essa noção por causa da produção dos alimentos, né? Que no final acaba estragando, né, a saúde das pessoas por causa disso. Então, eu acho que isso da Ayurveda, trazer essa visão, né, para as pessoas prestarem atenção nessa mudança de estação e que cada estação traz um tipo de alimento, isso é muito importante. Porque no final as pessoas estão se alimentando de coisas muito sem energia, como você falou. Dos congelados, dos embutidos, dos industrializados, né? Que acabam não tendo a energia que a gente precisa para a gente estar no dia a dia, né? Com força e também para que o nosso organismo funcione, não é? Exatamente. Né? Uma coisa muito... Um exercício, né? Muito bom para você saber sobre a sazonalidade. Às vezes a gente vai no supermercado, numa feira, e aí a gente vê que tem uma determinada fruta em promoção, né? Aquela fruta tá ali em promoção e tem muito dela. É a fruta da estação. Sim. Sabe? A gente começar a perceber isso e trazer esse entendimento, né? Que tá na estação, do que é bom eu comer ou não. Não é só por uma questão de estar na estação. A fruta, quando ela está dentro do período dela e ela é plantada, ela é colhida naquele determinado período corretamente, ela traz tão muito maior. Mais energia, né? Ela tem aquela energia. Exatamente, do que, por exemplo, né, como você disse, da melancia. É produzido o ano inteiro, ok. Mas e aí? Qual é o período que eu devo comer que eu vou conseguir trazer uma nutrição melhor com aquele alimento, né? E não só essa questão de você também identificar dentro daquela estação o que faz bem ou não, o que o meu corpo está pedindo, Sim, né? Não existe assim certo e errado. Às vezes uma pessoa se dá super bem com suco verde. Outra pessoa não, ela não consegue digerir nem um suco verde coado, sem fio nenhuma. Mas se ela toma um chazinho quentinho, iniciando o dia dela vai ser. Então, é esse modismo também que a gente fala muito, né? De copiar o outro. Eu vou copiar o que a blogueira postou, eu vou copiar o que o fulano falou para mim, sem ter um acompanhamento, sem ter uma informação mesmo, e sem se autoavaliar também, né? Sem se auto-observar, na verdade. Será que isso está fazendo bem para mim, né? Exatamente. E será que isso está fazendo bem para minha família, né? Para o meu filho, que tem uma outra constituição física e orgânica. Você constrói escolhas mais conscientes. É o que a gente tem neura, né? Eu posso comer de tudo, contanto que eu consiga digerir e eu tenho equilíbrio. Por que eu não posso comer um pão que tem glúten? Aquele pão me faz mal? Então tudo bem. Então você sabe que isso te faz mal, sem problema nenhum, né? Mas a gente não pode usar e fazer essa relação pode ou não pode. Esse alimento é ruim, esse não é. Eu só posso comer isso, eu só vou tomar suco verde o ano inteiro, de manhã, ou eu só vou comer mingau o tempo todo, porque o Ayurveda mandou eu comer mingau. Não, gente, não é assim, né? São coisas que a gente precisa trabalhar mesmo a individualidade. E aí é isso, é da gente fazer essa construção de observação, né? São muitas coisas que a gente precisa ir construindo nesse caminho, né? Construir uma rotina saudável, uma rotina matinal, né? Que o Ayurveda fala muito disso, uma simples ação de você, por exemplo, raspar a sua língua, você já consegue
consegue iniciar o dia de outra forma, né? A língua, ela retém todas as toxinas, né, à noite. Não sei se todo mundo que está aqui sabe disso. Essa informação é importante. É o primeiro exercício que a gente fala. É a primeira coisa que a gente... Vamos fazer uma auto-observação? Acorda e olha para sua língua. Como que ela tá? Então, Ela tá com saburra. Que cor que é essa saburra? Né? Tá rachada, tá com bolinha, tá com marquinha de dente. Como que tá? O que você comeu no dia anterior? E aí você começa a perceber a digestão. Ontem à noite, por exemplo, eu tomei uma taça de vinho. Então, eu sinto que eu acordei mais assim. Ontem à noite, eu já comi certas coisas. Ontem foi um dia que eu saí da minha rotina e comi um pouco fora. Então, eu tô sentindo a minha digestão mais lenta. Tô sentindo uma constipação. Então, o que eu posso fazer hoje para ajudar, né? A primeira coisa que a gente diz para as pessoas é isso, né? Observe a sua língua também. Acorda, vamos lá, vamos raspar a língua. Ah, mas eu não tenho raspador. Gente, precisa de raspador. Pega uma colher, não tem desculpa. Pega uma colher, separa uma colher no banheiro junto com a sua escova e todo dia você vai raspar a sua língua e você vai ver como é coisa de segundos. Isso já ajuda você a iniciar o dia de outra forma. Você já começa a sentir os efeitos da sua digestão, do seu paladar, né? À medida que a gente não faz isso, isso é um exercício que muitas pessoas não fazem, né? Às vezes as pessoas nem conhecem mesmo, de saber que pode fazer isso, que é tão simples, um exercício que inicia e vai te trazer um bem danado, né? Então, são pequenas coisas que a gente vai construindo. É aquela mudança de hábito que a gente tem que ter. Pequenos hábitos. A gente não precisa cortar tudo de uma ser tão radical, né? Uma reeducação alimentar, ela requer tempo, mas ela tem que ser consciente. Ela tem que ser feita de forma consciente. Se você não faz de forma consciente, se você é uma pessoa que precisa de ajuda e não procura ajuda de um profissional, a gente precisa ter isso também, né? São pequenas coisinhas que fazem a diferença, né? De manhã é um momento onde a gente precisa eliminar, onde a gente precisa de limpeza para começar o dia com energia, sabe? Começar o dia, acordei, meu corpo tá limpo, fui no banheiro. Ah, mas eu não vou no banheiro, é muito difícil eu ir no banheiro. Então, vamos lá, tem alguma coisa errada, né? Vamos ver por que essa constipação ela tá aí. Então, são coisas que a gente vai construindo, né, dentro da nossa rotina. A gente tem muitas informações por aí, com a ajuda de profissionais também. Não é só a questão da alimentação, a gente precisa de um conjunto. É isso que o Ayurveda ele ensina pra gente. Viver de uma forma harmônica, equilibrada, sem neuras, sabe? Sem achar que um dia eu não posso fazer uma coisa e no outro eu já estou totalmente vetada do meu cafezinho. Não posso mais tomar o cafezinho, né? Que tem gente que tem uma birra com cafezinho. Tem. Depende. Tem pessoas que precisam do café pela manhã, né? Sim. Eu já sou uma pessoa que eu não ligo para café, mas eu nunca me dei bem assim com café. Eu já gosto mais de chá. Mas o meu marido, por exemplo, não fica sem café. Só que é uma coisa que a gente entende que café o dia inteiro não faz bem também. Mas nada, né? Nada em exagero, né? Nada em exagero. Né? Nada em exagero. Então, eu acho que é essa questão de um equilíbrio que a gente tanto busca que às vezes não entende, sabe? Que não incorpora mesmo na rotina da gente, né? Tomar um cafezinho de manhã e de tarde eu vou tomando um chazinho mais digestivo.
À noite tomar um chazinho mais relaxante. Chegar em casa, todo mundo, gente, vive na correria, né? A gente brinca, a gente fala, a nossa sociedade, ela é vata. É uma sociedade extremamente ansiosa, quer tudo para ontem, é sempre na correria, né? Aquela ansiedade, não dorme direito, tudo tem que ser para ontem, mas a gente precisa construir e trazer elementos para que a gente não, para que a nossa saúde mental também ela esteja em dia, né? Ainda mais aí durante essa pandemia toda que a gente viveu, né? Presenciou aí muitas transformações, muitas coisas para mudar mesmo. Eu acho que veio para trazer mais consciência para as pessoas e fazer mesmo a gente acordar, sim. né? Certas coisas. Então, dentro aí da sua rotina, você também construir uma rotina de um sono tranquilo, né? Tem tanta coisa que pode ser feita, são pequenas coisas, pequenas mudanças. São mudanças de hábitos, né? Uma coisa que tem acontecido muito, Clarice, é que as pessoas estão com insônia, né? Inclusive, as crianças estão com insônia. Aí é uma coisa que eu descobri também, as pessoas estão jantando muito tarde, né? Elas jantam tarde e daí o sono não concilia direito, né? E também a alimentação da noite também é pesada, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso, na Ayurveda, como é que lida com isso. Quando a gente fala assim de você construir uma rotina de um sono tranquilo, né? Porque o sono ele é um pilar para você ter uma saúde equilibrada, né? O sono ele tá ali. Se a gente não tem um sono bom, ninguém acorda bem, todo mundo moído, né? Parece que um caminhão passou em cima de você, a sua digestão está completamente afetada, que é aí que vem quando a gente fala do Dinacharya, né? Que é o ritual matinal da limpeza, de tudo que a gente faz com essa limpeza. Então, assim, à noite, o ideal, qual é o ideal? É sempre de uma alimentação bem mais leve. Muitas pessoas têm a mania de achar que prato de salada enorme, frio e cru, também vai ser ideal para a noite. Por quê? Não, mas é saudável, né? Eu tô comendo só salada. Eu vou comer um prato de verdura, um salada verde aqui, joga um limão e tá tudo certo. Não, não tá, gente. Você consegue comer salada? Né? É aí que a gente faz a autoobservação. A pessoa consegue digerir isso? Ou você come porque o outro disse para comer, ou você come porque aquele profissional, né, que não está atualizado, né, de uma forma integrativa, ele não tem esse olhar. Porque hoje em dia a gente ainda tem esses profissionais, né? Você comer de manhã um pão com requeijão e peito de peru. E à noite comer um saladão. E tá certo, você tá ali comendo coisas leves. Não é bem assim. Alimentos que facilitam a digestão. Alimentos cozidos, alimentos frescos, obviamente, né? Cozidos que trazem essa energia, esse prana, né? Alimentos limpos. O que são alimentos limpos? Quando a gente fala de uma construção, de uma mudança dentro da sua cozinha, é você não usar um óleo de soja, óleo refinado, que é altamente inflamatório. Você começar a cozinhar mais com azeites bons, óleo de coco, para quem não é vegano, por exemplo, né? Manteiga ghee. Até os utensílios influenciam na digestão dos seus alimentos. Até uma panela boa, sabe? Aquela panela que você já tem há 300 que está ali, e até isso influencia. São coisas mesmo que atrapalham mesmo. Tempero pronto, sazon, tempero que você compra no supermercado, esses temperos que tem muito glutamato, sabe?
são carregados de sal, de coisas que não vão te fazer bem. Então é o simples, gente. É o simples. É um óleo de boa qualidade, né? São especiarias que trazem sabor para o seu alimento, um sal de boa qualidade também, e fazer um alimento fresco ali que você consiga digerir. Sopas, cremes, verduras cozidas, né? A gente fala muito do kitchery no Ayurveda, que é um prato. Ele é muito conhecido quando você vai fazer uma ayurvédica, né? Uma dieta anti-ama, que a gente diz que é uma dieta para você eliminar toxinas do seu corpo, o que nada mais é que o nosso arroz e feijão. Então, ele é feito com arroz, geralmente com arroz cateto, arroz mate, que é fácil de usar, né? Um arroz integral também, ou um arroz branco, para quem não tiver, com uma legumosa, que pode ser uma lentilha, um grande feijão moyashi, muitas especiarias. E aí você escolhe uma verdura da estação para estar colocando ali. É como se fosse aquela, sabe, aquela canja que antigamente fazia, que era bem cozidinha, bem molinha. Bem molinha, bem quentinha, bem cozidinha. Então imagina você comer isso com muitas especiarias. Não é um alimento de fácil digestão, né? É um alimento que vai te trazer propriedade e funcionalidade. Então a gente precisa desmistificar isso de que alimentos frios, salada, crus, são maravilhosos. Não são. Não é para todo mundo. Não. Estou dizendo que é ruim você comer uma salada, mas às vezes não é para você. Você não consegue digerir, né? Isso. Então a gente precisa prestar atenção nisso. E quando a gente fala de construir, não só de uma forma alimentar, uma rotina de sono, é sim você comer até as 8 horas da noite, né? Estourando até as 8 horas, fazer sua última refeição, tomar um chazinho, né? Um chá que essa tranquilidade, preparar o seu quarto, colocar um olhinho essencial, né? Um olhinho que ela sempre fala, que eu sei que ela sempre fala dos óleos essenciais, né? Um óleo de lavanda, outros óleos que traz esse aconchego, que vai trazendo essa sensação de conforto, de desligar. Ambientes também, que a gente sempre fala da luz, né? Aquela luz muito fria, ela desperta a gente. Uma luz mais quentinha, ela já vai construindo esse ambiente. Um banho morninho que você dá no seu filho. Aí a gente está falando do adulto, mas isso pode ser construído para o seu filho. Fazer uma rotina de sono para as crianças, né? Fazer ela ir desacelerando à noite para que ela entre nesse modo mais tranquilo, né? Desligar mesmo o que faz a criança ficar acesa, televisão, celular, inserir outras coisas, né? Uma história. Não dá açúcar à noite, né? Para as crianças também, né? Exatamente. É importantíssimo. E então, fica tudo ligado no 220. Você construir mesmo essa rotina de sono para o seu filho, né? Como que eu faço? Vamos desacelerando. Mas eu chego muito tarde em casa. Então, vamos fazer uma coisa por vez, dentro da sua realidade. Eu acho que o importante é a gente sempre pensar o que eu posso fazer dentro da minha realidade. O que hoje eu consigo fazer. Se hoje eu só consigo tomar um banho morno e desligar mais cedo aparelhos, celulares, televisões do meu filho, e eu consigo ter um momento com ele, com outros, contando uma história, criando esse ambiente, já está ótimo, gente. Já está ótimo. A gente sempre fala, né, que o feito é melhor que o perfeito.
E... É melhor você fazer algo de pouquinho em pouquinho. Hoje eu vou fazer isso. Hoje eu consigo fazer umas verduras cozidas, eu vou ter tempo. Ótimo. Hoje eu consegui comprar um óleo essencial de lavanda e eu vou começar a usar. Excelente. Você não precisa ter tudo para começar. Pode começar construindo. É um passo de cada vez. E isso é importante a gente ter em mente também, para que você construa e que permaneça. Porque é igual dieta. De nada adianta eu fazer uma dieta que vou lá na profissional e ela corta tudo. Corta glúten, lactose, isso, aquilo, outro. Aí eu fico uma semana comendo do jeito. Na outra semana, e na outra semana, você construiu essa rotina na sua realidade? Conseguiu mudar hábitos? Não, você não conseguiu. Você fez porque era um protocolo. Protocolos são ótimos, são excelentes. Mas se você não consegue fazer um protocolo inteiro, pelo menos que você faça um passo de cada vez. E a gente fala muito isso dentro da Ayurveda, sabe? Constrói a sua rotina. Construa o seu protocolo dentro da sua realidade. Então, o que eu posso fazer amanhã? Eu já posso raspar a língua. Eu já vou acordar e vou raspar a língua. Não me custa nada. Vou pegar uma colher, vou raspar minha língua, vou observar como que tá a minha digestão, o nível de toxinas que foi para minha língua, como eu usei. Eu fui no banheiro? Não, não fui. A gente tem mania de ir no banheiro com celular, né? Também. Ou revista, né? Pessoal? Celularzinho. Então é um momento seu também. Eu sei que é difícil, né? A gente falar e construir, mas a gente precisa olhar para dentro. É o que você falou. A gente tem que olhar para a gente. O que funciona para mim, o que faz sentido para mim. Quando a gente fala de ir no banheiro, né? Às vezes as pessoas se vergonham de falar até do próprio cocô. Gente, eu amo falar de cocô, gente. É necessário falar de cocô. Vamos observar a consistência de você. Vamos observar a língua. Vamos observar quando você for no banheiro, como está a sua urina, como está o seu cocô, se está mais mole, se não está, se você sentiu dores abdominais ou não. Tem que fazer isso, tem que desconstruir de que é nojento, é isso, é aquilo. Não. Tem que desmistificar. É seu. Para começar, é seu, né? É seu, saiu de você. Então, tem alguma coisa aí, né? Eu acho que é você mesmo criar coisas e rotinas, trazer elementos que hoje a gente tem aí à disposição da gente, sabe? Quanto custa inserir um chá à noite? Quanto custa? Às vezes um chazinho, você vai numa feira vendendo erva, tá vendendo camomila fresca. Que hortelãzinha, né, à noite. É super refrescante, super digestiva também, né? E a gente consegue ter em casa e fazer em chá. O que custa você inserir uma coisa a cada dia? Hoje, o meu propósito é fazer isso. Conseguir. Então, amanhã vai ser outro. E aí é um passinho de cada vez. E aí você consegue ir fazendo essa mudança de hábitos. Porque quando a gente fala de mudar hábitos, às vezes a gente fica imaginando, né? Eu tenho que estar com tudo pronto. Vou jogar tudo fora da minha, tudo novo, para eu poder fazer acontecer. E não é assim, né? A gente tem que ir fazendo o mesmo aos poucos. E é isso, assim, eu acho que a rotina de sono vale só para o adulto, para a criança, em primeiro lugar, assim, para quem tem criança em casa, começar a fazer esses exercícios mesmo, sabe? De trazer essas experiências para a criança. Porque eu já estou ultrapassando algumas perguntinhas aqui que a gente... Não, tá ótimo, tá maravilhoso. Pode. Depois a nossa
ela vai brigar com a roteirista. Vai não, de jeito nenhum. Até uma das perguntas que a gente tem aqui, né, no roteiro, que eu ia falar mesmo dessa construção da rotina de sono, né? Que é quais são as dicas, né? Acho que é a última, não é? A última pergunta. Isso. Não é As dicas que você daria para as mães que querem introduzir um pouco desse conhecimento na rotina dos seus filhos, né? A rotina de sono era a última coisa que eu ia falar, né? Que eu daria é o exemplo. Seja o exemplo para o seu filho. Perfeito. Você não for o exemplo, como que você quer que ele faça algo que nem você faz? Sabe? Como que você quer que ele mude hábitos de desembalar um pacotinho e comer mais coisas se nem você se coloca para essa mudança, né? A criança, a criança, ela repete, ela copia, a gente sabe disso, né? Então, seja o exemplo para o seu filho. Insira ele dentro dessa rotina. Quando a gente fala de alimentação, e eu dou muito... a gente também promove alguns cursos e workshops lá no espaço, com parcerias, né, nutricionistas e profissionais da área, e a gente sempre conversa muito isso sobre como mudar hábitos, que a gente acabou de falar, né? De fazer um passinho de cada vez, mas de inserir a criança nesse mundo, sabe? Leva a criança para a feira, mostra para ela como é, quais são os alimentos, apresenta os alimentos para ela primeiro, né? A gente sabe que tem uma construção de paladar, mas apresenta para a cozinha, tem um momento que você pode fazer isso, chama o seu filho, mostra para ele o que é, como fazer, insere a criança nesse mundo. Eu acho que você fazendo isso é muito importante para a construção mesmo, né? Como que eu vou querer que o meu filho coma verduras, coma um pouco melhor se nem eu como? Ele não vai fazer, não tem como, né? Não, é o que ele tem dentro de casa, ele vai produzir o que ele tem ali. A gente sempre fala que a fase infantil é uma fase CAFA, né? Fase da criança está ali em condição e nutrição. E aí, quando a gente fala de um campo emocional também, que o Ayurveda atua, a gente traz muito essa questão do afeto, do amor, né, para a criança, além da alimentação. Então, ser um exemplo para a criança só através de alimentação, através de atitudes, né, de fazer com que ela se sinta, mesmo que tenha um ambiente afetivo, né, ela se sinta segura. Isso também tem estudos que comprovam na construção e na formação dessa criança, né? E principalmente fazer um planejamento semanal. A gente precisa planejar. E se planejar, gente, dá um trabalhinho. Claro que dá, né? Não vai cair no seu colo ali você fazer, mas é muito difícil e tudo. A gente sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai criar uma desculpa. Mas se a gente consegue construir esse planejamento e ter prioridades, que é o que a gente estava falando, né? Criar prioridades dentro de uma rotina, ser o exemplo, inserir a criança nesse meio, nesse mundo, né? Mostrar, apresentar a diversidade para ela, apresentar os alimentos de várias formas, seja de dia através de uma saladinha, à noite através de uma verdura, tá vendo? De manhã isso, mas à noite o mesmo alimento você pode fazer de outra forma. Sim. E você tem outra funcionalidade, né? Ter esse embasamento dentro da sua cozinha que é super importante. Quando eu falo de especiaria, nos cursos, eu sempre digo, gente, tenha especiarias em casa. Criança pode comer comida com especiaria. Pode comer comida com cúrcuma, com gengibre, com cominho,
com cardamomo, que são especiarias altamente anti-inflamatórias, digestivas, que trazem sabor. Então, às vezes, você faz uma verdura de um jeito de manhã e à noite você coloca uma outra especiaria, já traz outro sabor, outra experiência para apresentar para o filho. Então, inserir também as especiarias nesse mundo apresenta para ele essa diversidade, né, do prato, que é importantíssimo também. Uhum. E a construção, obviamente, da rotina que a gente acabou de falar, né, que também é importante. E às vezes, como você disse, as mães se queixam muito, né, dessa insônia, as crianças não dormem, tudo, mas qual é a rotina do seu filho? A gente tem que prestar atenção antes e não só chegar no profissional e falar, pelo amor de Deus, meu filho não está. Então, por que ele não está dormindo? Ele come à noite, né? Que horas ele come? Qual é o tempo que você tira todos esses estímulos que ele tem? Você constrói essa rotina? Então, às vezes a gente quer algo muito imediato. A gente quer resultado. É o imediatismo mesmo, é o mal da humanidade, mas esquece de observar o antes. E como a gente falou desde o início, criança também é um ser único. Ela tem gostos, ela tem uma individualidade, ela tem tipos, ela vai conseguir fazer isso, ela vai conseguir digerir melhor isso ou não. Tem crianças, por exemplo, eu vou falar assim, das minhas sobrinhas, né? Minha irmã deve estar aí, vai a Alice, por exemplo, ela tem uma fome, ela tem um fogo digestivo, é uma pitinha, é uma pita, né? Ela tem um fogo digestivo, assim, ela sente fome mesmo. A outra não. A outra acorda de manhã, ela não tem fome nenhuma. Gente, tá tudo bem. A gente não pode querer que um seja igual ao outro, né? Então a gente precisa fazer essas observações, né? A Alice, por exemplo, é uma criança que tem dificuldade para dormir. E a gente sempre conversa muito disso, né? Construir essa rotina de sono para uma que não dorme tão bem e para outra que se deitar, minha filha, apaga 2 minutos. Então, eu acho que o Ayurveda, de uma forma geral, eu sempre digo isso, ele traz liberdade para sua vida. É o autoconhecimento. Sim. Sem esse autoconhecimento, a gente não constrói nada. Nada. Olhando para dentro, com muita paciência, com muito carinho, fazer uma coisa de cada vez. Ó ela falando verdade. Fazer inserir no seu dia a dia, observar como se é, dar o exemplo e fazer pequenas mudanças. Não tem como a gente construir uma relação com uma criança ou fazer essa construção, né? Alimentar, aqui falando mais de alimentação, se você não tem esses estímulos, né? Se você não faz bem por onde, a gente precisa se movimentar, né? Sim. Sair desse campo. E daí, tudo que você está falando agora vem muito de encontro com o que a medicina tradicional chinesa fala, medicina tradicional oriental fala. As pessoas hoje em dia elas têm muita pressa, então elas querem o resultado rápido. Elas não querem saber o que elas estão fazendo de errado, elas querem um remedinho para a criança dormir, um remedinho para a barriga melhorar, um remedinho para o intestino funcionar, né? Então, isso que você está falando, nossa, super importante isso, muito bom, maravilhoso tudo isso que você falou, porque é essa consciência que a gente precisa trazer para as pessoas, resgatar, na verdade, né? É um resgate daquilo que sempre esteve entre nós, mas que hoje em dia as pessoas têm pressa.
e elas não querem saber o que elas estão construindo, elas querem desconstruir de qualquer forma, né? Sem saber o porquê que se construiu as coisas dessa forma. E não, vamos só cortar isso, né? Com um remédio, alguma coisa assim. Não olham, né, para a sua realidade. É o que eu falo o tempo todo, né? De você olhar para dentro, você saber o que é possível fazer naquele momento. E não adianta. Se a gente não ter essa consciência que nós podemos ter o equilíbrio sem neura, que você pode sim comer de tudo de uma forma equilibrada, né? Que você pode ter escolhas mais conscientes e trazer isso para o seu dia a dia, você não vai construir. Uhum. Tudo você quer para ontem, né? É isso que você falou. Às vezes eu tô passando mal, não, eu vou ali e vou tomar um remédio. Como assim, gente? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: ah, mas eu nunca vou no banheiro. Sempre fui assim. Desde pequeno eu não vou no banheiro. Então, desde pequeno tá errado. Tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa errada. Então, você vai sustentando, né, uma cultura, obviamente, crenças, processos, tabus que são inseridos ali, né, de acordo com a sociedade, de acordo com o ambiente que você vive. Gente, mas é possível a mudança. E aí eu vou falar por experiência própria, né? Só para a gente finalizar, que eu nem sei quanto já deu aí. Por experiência própria, eu cresci no interior, minha tia sabe. Eu cresci no interior. Eu moro atualmente no Espírito Santo, mas eu cresci em Barretos, né? E eu cresci à base de carne, à base de capivara. Tá? Linguiça, bife de capivara, meu pai caçava, meu pai pescava. Então era o que ele trazia para dentro de casa. Era a minha realidade. Eu tinha que comer o que tinha disponível. E eu não tinha consciência. Enfim, é verdade. Todo mundo tá rindo aí, mas é verdade, gente. Eu não tinha. Era outra época. Então, naquele momento, né? E eu sei que a minha mãe ela fez o melhor que ela pôde naquele momento, né? Era outra consciência. Eu tenho consciência disso e hoje assim eu chego na casa da minha mãe, é legal porque ela se preocupa, ela fala: ah, mas você não come isso, então vamos fazer isso e isso, sabe? Já mudamos muitas coisas que ela usava e de acordo com as coisas que eu ia aprendendo, eu falava: não, mãe, vamos mudar isso, faz isso. Então é outra. Ó, ela tá aí também. É outra, é outra dimensão. Hoje eu mudei, porque eu tenho essa consciência, eu quis essa mudança, eu precisei dessa mudança. O meu corpo, gente, o nosso corpo, ele é muito sábio. Ele grita, ele fala com você, é só você observar. Nosso corpo, ele fala. Então, o meu corpo, ele gritava, tipo, para. Eu trabalhava de domingo a domingo até 7 horas da manhã numa festa. Então, eu passava a madrugada, eu nem como, chegava em casa, dirigindo, tendo de sono, porque eu era produtora de eventos. Então, assim, chegou um momento que eu escolhi fazer essa mudança. Eu precisei dela. Então, é possível. A gente consegue construir isso de uma forma saudável. É possível fazer mudanças, é possível ter mudanças de hábito. É possível fazer com que o seu filho tenha outra experiência dentro da sua realidade. Né? A gente sabe onde o negócio aperta ali pra gente. Então, eu acho que é trazer mesmo, resgatar esses ensinamentos que estão aí, são ensinamentos milenares, né? Que, graças a Deus, a gente tem aí super disponível. Eu acho que até a pandemia cresceu muito, Sim. muito, né? A divulgação disso, a importância da gente se conectar, a importância da gente desacelerar,
de resgatar, é super possível mesmo. Eu sempre falo que eu sou um exemplo disso, de que é possível fazer mudança. E não falo que eu como 100%, mas eu me libertei dessa ideia de que eu não posso isso, eu não posso aquilo. Se eu sinto vontade, eu vou lá e como. Mas eu sei os meus limites, eu sei hoje o que me faz bem e o que não faz. Eu sei voltar para a minha realidade, cair em ensinamentos para eu ir vivendo dia após dia. E é isso que a gente tem que fazer, essa autoobservação, né? O que faz sentido, faz bem para mim. E você vai construindo isso. É isso. Então, a primeira coisa, então, é a observação, se observar, saber como você funciona, a mudança dos hábitos, prestar atenção naquilo que você está ingerindo e se aquilo está fazendo bem ou não, né? E se conhecer, né? Entrar em contato com a natureza e se conhecer, saber aquilo que você pode ou não, né? E Então, saber, né? A gente tem vergonha mesmo. Quando eu atendia, antes de abrir o nosso espaço, eu atendia como eu ia na casa das pessoas e fazia essa mudança alimentar, né? Fazia com toda a família, ensinava receitas, inseria essas pequenas coisinhas. Então, eu trabalhava dessa forma, de trabalhar como chefe de cozinha no ATA. E você vê muito isso, né? A dificuldade que uma família toda. É difícil, né? Ninguém disse que é super fácil. Mas é isso que a gente falou, de saber reconhecer que também precisa de ajuda. Às vezes a pessoa tá ali, sozinha, não, eu consigo, não sei o quê. Gente, busca ajuda de um profissional. Vai até um profissional, peça ajuda, sabe? Existem os terapeutas, a medicina integrativa, terapias integrativas, psicólogos que sejam, mas busque um profissional para ajudar vocês. Vocês não dão conta, busque ele. Porque sozinho a gente não consegue, de fato. Não dá conta, né? Não tem como. Então, eu acho que é importante a gente falar isso também, de saber reconhecer quando você precisa de ajuda, né? E dar para isso também. Porque às vezes a gente acha que é bobeira, né? Não vou fazer massagem não, porque massagem eu vou ali para relaxar. Massagem não é só isso, né? Nossa, massagem resgata cada emoção, crenças, traumas, toques, principalmente em mulheres, que aí é outro tema, né? Já estou entrando em outra coisa. Já é tema para a próxima live. É muita coisa, assim, sabe? Que está disponível, que está aí, mas que a gente não dá oportunidade, né? E que às vezes a gente acha que é bobeira. Gasta com certas coisas, mas não vai no massoterapeuta. Pois é. Mas é isso. Mudança de hábitos, mudança de consciência de vida, né? E é isso que nós estamos, assim, de alguma forma, plantando sementinhas nas pessoas, né? Aí, plantando. A minha mãe fala muito isso, né? Você está plantando sementinha, Clarissa, aqui, nessa questão da alimentação, né? Às vezes, um prato que você faz que traz esse resgate, né? A gente tá fazer isso, resgatar memórias, né? Culinária é afetividade. Nossa, Super. Então, às vezes, você fazer isso é você plantar uma semente, né? Às vezes a pessoa vai lá, não faz uma coisinha, já tá bom, né? Já viveu essa experiência. Mas é isso. Não sei se tem pergunta, não consigo ler porque eu tô sem óculos, gente. Não, o pessoal só tá. A Cristina falou que tá. Adorei ver vocês juntas, preciso mudar
mudar os hábitos das minhas crianças aqui em casa. Sim, para a gente ter uma família saudável, alguns hábitos a gente precisa de mudar. Clarissa, agradeço demais, foi muito rico o que você trouxe, foi muito, muito rico mesmo. A Bruna já está marcando uma próxima live. E porque tem muito assunto, tem muita coisa boa aí que você também pode estar ajudando as pessoas. Então, agradeço bastante e foi uma honra receber você mesmo. Muito orgulho da minha linda sobrinha. Eu tenho um pouco de vergonha ainda de fazer live, né? Que a Bruna me convenceu. Não, prima, vamos fazer, não sei o que, tal. Falei, é bom pra gente ir se soltando, né? E conversando mesmo. E é o que a gente sempre fala, se uma pessoa tá te ouvindo e você consegue plantar essa sementinha, já valeu a pena, né? Sim, já valeu a pena. É isso mesmo. Trabalho. Mas eu que agradeço. Muita saudade de vocês. Obrigada pelo espaço também. Bastante. Tudo. Espero que todo mundo tenha gostado aí. Estamos aí. Vamos ver as próximas depois. Sim, vamos sim. Muito obrigada, obrigada pelas pessoas que vieram aqui. E a gente espera você para uma próxima, né? Tá bom, Nayane? Um beijo, Nayane, um beijo, Cristina, um beijo, Zu. Tchau, tchau para todo mundo. Muito obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, amor. E agora? Encerro. Pera.